Sexta-feira é aquele dia em que quem pega a estrada sabe que vai encontrar trânsito acima do normal se tiver que atravessar a capital para chegar a outros destinos. É muita gente indo e vindo, né? Isso todos os dias, e por isso a importância do Rodoanel, que passa aqui pela região e evita que o motorista precise entrar em São Paulo, por exemplo, mas que tem um trecho de 5 quilômetros ainda em obras. Apesar de já ter sido entregue oficialmente, a conclusão de todos os serviços está prevista só para fevereiro. Quem usa a rodovia reconhece que ela já facilita e muito a vida dos motoristas, mas ainda espera que ela esteja pronta para cobrar, por exemplo, mais segurança. Veja na reportagem de Sandra Redivo e Elton Pires. Mais de 1.200.000 veículos passaram pelo trecho leste do Rodoanel desde que ele foi inaugurado, em julho deste ano. O conjunto de vias começa na rodovia Ayrton Senna e passa por Arujá, Itacoaquecetuba, Poá, Suzano, Ribeirão Pires e Mauá. Desde que as pistas foram liberadas, muitos motoristas garantem que economizam tempo. Armando é de Mogi das Cruzes e já mudou o roteiro das viagens, que passa agora pelo trecho leste. É o tempo que a gente ganha. O tempo parado que a gente perde na Jacopêssego, aqui a gente ganha, que a gente vem direto. Mesmo a distância sendo mais longa? Mais longa. Que às vezes você pensa que você economiza na quilometragem no diesel, mas o fato de você ficar primeira, segunda e no Rodoanel você vem direto, você economiza esses 80 quilômetros, acaba saindo a mesma coisa. Então facilitou o trabalho de vocês? Com certeza, bastante. E esta realmente é a prioridade do Rodoanel, oferecer uma pista livre de congestionamentos, sem semáforos e cruzamentos. Ao longo do trecho, podemos ver que a obra principal já foi concluída, mas ainda existe movimentação de funcionários da empresa responsável. O diretor executivo explica por quê. Nós tivemos um problema em alguns materiais de junta, principalmente. E aí isso está sendo trocado pela empresa que aplicou e aí deu problema e está refazendo essas juntas. Todo o trecho leste do Rodoanel tem 43 quilômetros de pista. 38 foram entregues. Os outros 5 estão assim, ainda em obras. Segundo o diretor executivo da empresa, no trecho que deveria ter sido entregue em setembro, houveram alguns contratempos, que ele não chama de atraso. Na verdade, a gente não considera que isso seja um atraso, e sim uma reprogramação do nosso cronograma. Nós estamos cumprindo o nosso cronograma fielmente. Essas postergações do cronograma se deram em função de interferências não previstas no contrato e alterações que na realidade não estavam previstas. Isso causou essa reprogramação, né? Além de que no trecho que falta ainda da Dutra, para chegar até a Dutra, nós só tivemos agora em outubro a liberação para poder entrar dentro da faixa de domínio lá da Via Dutra. Pistas, passagens subterrâneas, alças de acesso, tudo está em obras no final do trecho leste, que fica entre os municípios de Itacoaquecetuba e Guarulhos. As pessoas que vão ter que sair nos acessos, Suzano, dá um pouco de diferença, ele tem que vir até aqui e retornar novamente para Suzano. Isso porque não estão prontos ainda os acessos? Os retornos, exatamente. Em quase todo o trecho leste do Rodoanel, as placas de sinalização indicando as rodovias já foram instaladas. Os postes para a iluminação também já foram colocados. E existem muitos pontos de recuo como esse para os motoristas em geral. Mas principalmente os caminhoneiros ainda têm algumas dúvidas com relação à segurança. Sandro parou em um desses pontos, mas porque ainda é dia. Ele tem receio de estacionar o caminhão em alguns lugares. O pessoal às vezes se esconde no meio dos alambrados aí, né? Pega a gente desprevenido e assalta a gente. Rouba tudo, rouba carteira, rouba tudo e... À noite você não para? À noite não, bem difícil. Só se for em último caso mesmo. Agora de dia dá para dar uma arriscadinha. Segundo o diretor da empresa responsável, a iluminação exigida em contrato está funcionando, mas por causa justamente da segurança, outros pontos foram beneficiados. Com relação à segurança pública, né, é uma competência da Polícia Militar, mas a concessionária é ciente de que no Rodoanel existe esse tipo de problema, principalmente por causa da proximidade de áreas urbanas. A gente dotou o trecho quase que inteiro, ainda não acabamos de implantar, a iluminação. Essa iluminação não
está prevista no contrato. Tem alguns trechos, alguns locais que existe a previsão, esse já está em funcionamento. E nos demais locais a gente, por achar que merecia um cuidado um pouco maior, implantamos a iluminação. Essa iluminação ainda não está em funcionamento, nós ainda não terminamos de implantar toda e ainda está discutindo alguma coisa ainda com a agência reguladora do Estado. O Rodoanel Mário Covas é uma via contínua e é dividido em 4 trechos. 2 estão totalmente prontos e funcionando, o oeste e o sul. O leste foi entregue agora, mas ainda não está 100% terminado. E o norte, que ainda está em fase de obras. Depois de concluído, o Rodoanel vai ligar as 10 principais rodovias que chegam a São Paulo e terá 177 quilômetros de via. No trecho leste, a praça de pedágio está pronta, mas o motorista ainda não paga. O serviço só será cobrado assim que tudo ficar pronto. Nós devemos terminar o entroncamento até a Dutra até o final de fevereiro. Vamos estar com toda a rodovia pronta. Nós tentamos entrar em contato com a Polícia Militar para saber sobre a questão da segurança no trecho leste do Rodoanel, mas hoje o setor administrativo não trabalha por causa do feriado do Dia do Servidor Público, que foi na terça-feira, mas a folga foi transferida para hoje. E na entrevista concedida ao Diário TV, o diretor executivo da SPMar também falou sobre a recuperação das ruas e estradas da região por onde os caminhões da empresa passavam durante as obras do Rodoanel. Em muitas delas, a gente lembra, né, Dilo, os moradores reclamavam de estragos causados pelo grande movimento de veículos pesados. Foi o caso da Estrada dos Fernandes, em Suzano, que tinha buracos por todos os lados. Para quem vive por lá, o motivo era a passagem de caminhões que trabalhavam nas obras do Rodoanel. O movimento durante a construção da rodovia era intenso durante todo o dia. Os veículos precisavam desviar e muitos moradores tiveram prejuízos com os automóveis. Também em Suzano, no bairro Sete Cruzes, os donos de propriedades rurais também reclamavam. Segundo eles, a terra que vinha das obras do Rodoanel assoreava os lagos e o riacho que os agricultores usavam para irrigar as plantações. O diretor executivo da SPMar afirmou que os problemas comprovadamente causados pela construção da rodovia são de responsabilidade da empresa. A SPMar, logo no início da obra, ela aprovou junto às prefeituras esses caminhos. E agora, quando terminar a obra, ou seja, que a gente chegar na Dutra, nós vamos iniciar a recuperação desses caminhos que foram utilizados. A gente, embora não tenha terminado a obra, nós já começamos alguma recuperação até em parceria com as prefeituras. É importante que essas pessoas que reclamaram aí durante as obras do Rodoanel fiquem atentas aí a esses serviços que devem ser feitos, né, Diogo? Claro, o ideal até seria que o serviço fosse feito de uma forma paralela, né, para que ao usar aquela estrada, aquela via para a obra, logo depois ela fosse já recuperada, mas a promessa está feita e a gente vai continuar acompanhando, evidentemente.